Quanto à necessidade de gerência de redes, as redes de computadores elas foram criadas inicialmente apenas para compartilhar periféricos e informações. Tá? À medida que essas redes foram crescendo e tornando-se integradas às organizações, o compartilhamento de dispositivos tomou um aspecto secundário, em comparação a outras vantagens oferecidas pelas redes de computadores. As redes passaram então a fazer parte do cotidiano das pessoas, como uma ferramenta que oferece recursos e serviços que permitem uma maior integração com usuários e um consequente aumento da produtividade. Modelo clássico de gerência de redes. Esse modelo clássico ele é baseado em 3 etapas. Uma etapa, chamada de coleta de dados, consiste em um processo, geralmente automático, de monitoramento de um recurso gerenciado. A segunda etapa é a etapa de diagnóstico. Uma vez em que esses dados são coletados, eles passam por um tratamento. Então, o computador de gerenciamento executa uma série de procedimentos por intermédio de um operador ou não, no intuito de determinar a causa do problema representado naquele recurso gerenciado. Diante do tratamento, agora vem a ação ou o controle, que é uma ação visando corrigir aquele problema que foi diagnosticado. Essa figura ela representa bem essas 3 etapas do modelo clássico. A etapa em que você faz a coleta de dados, esses dados são diagnosticados e é feita uma ação corrigindo o problema que porventura venha a ter em uma rede de computadores. A arquitetura do gerenciamento de redes. A arquitetura geral dos sistemas de gerenciamento de rede apresenta 4 componentes básicos: os elementos gerenciados, as estações de gerência, os protocolos de gerenciamento e as informações de gerência. Os elementos gerenciados são dispositivos de uma rede que possuem um software chamado agente, que permite o monitoramento e controle do equipamento através de uma ou mais estações de gerência. As estações de gerência, elas possuem um software chamado gerente, responsável pela comunicação dessas estações de gerência com os elementos gerenciados. O protocolo de gerência será o responsável pela comunicação pela comunicação, monitoramento e controle. Então, ele é quem faz a comunicação entre agente e gerente. E o sistema de gerenciamento, ele engloba isso tudo, o sistema de gerenciamento de uma rede ele é integrado ou composto por uma coleção de ferramentas para monitorar e controlar o seu funcionamento. Nessa figura mais à esquerda, você vê uma representação da comunicação entre gerente e agente. Então, o gerente ele consulta o agente dá a resposta para o gerente. Essa figura mais à direita, você consegue representar uma rede de computadores em que nós temos agentes, máquinas agentes e com agentes e gerentes, e um servidor que é destinado para essa finalidade de gerência da rede. E aí, com relação à gerência, o que devemos gerenciar? Quando estivermos falando de gerência de redes, essa gerência ela passa a ser sinônimo de monitorar e ou controlar. E o que deve ser gerenciado? Quais funções devem ser controladas? Uma delas é o controle de acesso à rede. Uma outra é a disponibilidade e desempenho. Documentação de configuração, gerências de mudanças, planejamentos de capacidade, auxílio ao usuário, gerência de falhas e controle de inventário. Protocolos de gerenciamento. As principais arquiteturas abertas de gerenciamento de redes são relacionadas às tecnologias TCP/IP e OSI, e estas estão conhecidas mais facilmente pelos nomes dos protocolos de gerenciamento utilizados. Quanto à arquitetura TCP/IP, nós temos o protocolo SNMP, e quanto ao modelo OSI, que é um modelo de referência, nós temos o CMIP. Tá? Como o modelo OSI é um modelo de referência e o modelo TCP/IP, ou arquitetura TCP/IP, é algo mais usual, então esse padrão, esse protocolo SNMP, ele é um protocolo com o maior número de implementações. E aqui, pessoal, a gente começa a falar sobre os principais componentes presentes numa rede de computadores. Tá?
nós começamos primeiro com a placa de rede, né? Então, para um dispositivo estar conectado em uma rede, ele precisa de uma placa de rede, seja ela cabeada ou ela sem fio, tá? Ela precisa de uma placa de rede. Essa placa mais à esquerda representa uma placa de rede cabeada, né? Onde a gente usa um cabo UTP para conexão, e essa mais à direita é uma placa de comunicação sem fio. Um outro componente que nós temos nas redes de computadores é o repetidor. Então, quando você quiser, por exemplo, repetir um determinado sinal, você vai usar esse componente, esse repetidor. Tá? E esses componentes que eu já falei, que falarei daqui para frente, são componentes que devem ser, sim, gerenciados numa rede. Um outro componente das redes de computadores é o bridge, que traduzindo para o português significa ponte. Então, ele é um dispositivo capaz de dividir uma rede em sub-redes com o objetivo de reduzir o tráfego. Dando continuidade, nós temos o switch. O switch ele é um componente de rede, tá, em que ele faz essa parte aí de distribuição de uma determinada rede em dispositivos como impressoras, computadores, dentre outros, e ele consegue, através da sua inteligência, identificar os pacotes e os destinatários daqueles pacotes. Então, ele entrega a cada máquina conectada a uma determinada porta os pacotes que são, porventura, de seu interesse, quando essas máquinas são consideradas destino. Nós temos também os roteadores. Os roteadores são dispositivos que interligam duas redes, né? Geralmente você já viu muito, bem utilizado essa questão dos roteadores sem fio, em que ele atua como um concentrador entre uma rede WAN e uma rede LAN, né? E nós temos também os servidores. Eu chamo bem a atenção quanto à gerência dessas máquinas aqui, porque, como o próprio nome diz, esses servidores têm a função de servir e vão servir clientes. Imagina só você digitar um determinado site, por exemplo, de um determinado departamento de trânsito, e esse site não está disponível. Então, essa preocupação de gerência desses dispositivos, eu chamo bem a atenção nessa parte aqui dessas máquinas. Resumo da aula. Então, nessa unidade, foi apresentado o conceito de gerenciamento de redes, bem como a importância do gerenciamento. Além deste, são apresentados os principais componentes dos modelos de redes OSI e TCP/IP, bem como os principais elementos ativos de uma determinada rede de computadores. E segue aqui a referência que eu utilizei para montar o material, e até a próxima aula.